Olá, meu nome é Adilson Benevides, professor do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco. Hoje eu queria falar com você a respeito de história da igreja, na matéria de introdução à teologia, certo? O nosso objetivo é traçar um perfil não detalhado, mas um resumo da história da teologia dentro do curso, dentro da matéria de introdução à teologia. Conforme o próprio nome já diz, né, a introdução à teologia apenas vai introduzir o assunto, não vai dar todas as respostas ou detalhar, refinar essa informação ao máximo, né? Jamais, não vai ser essa a proposta. Mas quando se introduz a teologia, você está fazendo um apanhado das matérias principais e trazendo um resumo de cada uma delas, certo? Então, hoje eu já falei sobre doutrina de Deus em outra aula. Hoje eu quero falar a respeito de história da igreja, um pouquinho, né? Um resumo sobre a história da igreja. Primeira coisa, eu queria era ler com você o texto de São Mateus, capítulo 16 de São Mateus, versículo de número 13 ao versículo de número 20, que trata a respeito da igreja, certo? Nos diz assim: chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou eles: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não te foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. 19. E eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Então, meus amados, diante desse texto, nós podemos chegar à conclusão e tirar uma conclusão. A primeira lição que a gente tira é que a igreja não é uma instituição humana, tão somente falando. Ela é uma instituição divina, foi fundada pelo próprio Jesus. Ele diz assim: edificarei a minha igreja. A igreja pertence a ele, é de propriedade dele. Eu não estou falando do prédio, né? Nós temos alguns vídeos aí sobre a igreja, o que é a igreja, a unidade da igreja, né? O que é a igreja, parte 1, parte 2. Você pode verificar nesses demais vídeos para entender melhor o que é a igreja. Igreja não é prédio. Igreja é povo, é gente, é pessoas, é o corpo, a comunidade de salvos em Jesus Cristo, né? Que receberam o Evangelho e são salvos em Jesus Cristo, certo? Então, essa comunidade, ela já vem desde o Antigo Testamento nas pessoas do povo de Israel, né? Nós encontramos, né, em Êxodo, por exemplo, deixe-me ver se é o 12:6, que fala a respeito da comunidade, né? Ou seja, a reunião dos salvos, a reunião do povo de Deus. Em Êxodo 12, nós temos um mandamento para os israelitas comemorarem a Páscoa, né? E quando eles recebem esse mandamento para comemorar a Páscoa, Deus ele usa uma palavra, né? Moisés, melhor dizendo, quando escreveu, ele usa a palavra kahal, ou seja, comunidade.
assembleia, ajuntamento de pessoas, certo? Aqui em 12 de Êxodo, versículo de número 6, guardem-me até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Essa palavrinha aí, comunidade, ela já denota, né, a ideia de ajuntamento de pessoas eleitas, salvas, né, pessoas para buscar a Deus, ou a comunidade do povo de Deus, certo? E em todo o Antigo Testamento ela é sempre usada dessa mesma forma. No Novo Testamento nós temos uma palavrinha para a igreja chamada no grego eclésia. A palavra eclésia, conforme outros vídeos aí que eu já comentei sobre esse assunto, falando a respeito de igreja, ela significa exatamente isso: chamados para fora. Aquele grupo, aquela assembleia, aquela comunidade de pessoas chamadas para fora, certo? Então, quando Jesus ele diz em Mateus 16, e verso 18, edificarei a minha igreja, ele está usando a palavra eclésia, certo? Mateus ele usa a palavra eclésia. De natureza que nós temos aí, dentro da comunidade cristã, né? O desenvolvimento da igreja. A igreja nasce. Muito embora a igreja seja de Jesus, a igreja ela só nasce lá no Pentecoste. Ela só é fundada no Pentecoste com a descida do Espírito Santo. Descendo o Espírito Santo no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, e a partir daquele dia, eles passaram a ter tudo em comum e passaram a fazer uma igreja, fazer parte de uma igreja, uma comunidade. Lógico que com o passar dos anos, né, a igreja ela não era encarada como um segmento diferenciado do judaísmo, já que ela nasce no judaísmo, ela era comparada, né, ao judaísmo, e as pessoas entendiam a igreja não como igreja, mas como uma seita judaica, uma variação do judaísmo. E foi assim até a década de 60, quando a igreja, segundo Champlin, começou a perder o seu colorido judaico das festas, das tradições judaicas, daquele cerimonial judaico. Ela passou a ser um corpo diferente, um organismo diferente, diferenciado do judaísmo. Aliás, sobre esse assunto, Paulo ele discorre na sua epístola aos Gálatas, numa tentativa, e uma tentativa muito bem sucedida, de refutar e impedir o trabalho dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Judaizantes eram aquele grupo de judeus cristãos que estavam dentro daquela comunidade e que queriam que aquela comunidade seguisse à risca a lei de Moisés em todos os seus preceitos cerimoniais, em todo o seu culto. Inclusive a igreja nasce na sinagoga, mas depois ela separa-se e passa a reunir-se em casas. O primeiro templo da igreja cristã só veio a ser construído no ano 212. Quer dizer, muito tempo sob perseguição, 2 séculos, 3 séculos praticamente de perseguição da igreja, certo? Então ela passou a reunir-se em casa, não tinha templo, né? A plataforma de pregação, de evangelização era a sinagoga judaica. E os primeiros crentes, os primeiros cristãos eram todos judeus, saídos do judaísmo. Então, como eu estava dizendo, eles começaram, né, o trabalho, passaram a perder o seu colorido judaico a partir da década de 60, depois de Cristo, né? Até aquela época havia a tradição passada de pai para filho, oral, de forma verbal, falada, de natureza que os apóstolos ainda estavam vivos e ninguém tinha ainda o desejo de registrar as palavras de Jesus, né? Mas chegaria um momento em que isso iria ocorrer. Então, já em 45 depois de Cristo, nós estamos falando aí 12, 13 anos depois da morte de Jesus, né? Surge o primeiro livro. Jesus morre em 33, surge o primeiro livro em 45, 12 anos após a sua morte,
que alguns historiadores, teólogos debatem, não se sabe se foi 1 Tessalonicenses ou se foi a carta de Tiago, né, que não era apóstolo, mas era líder da igreja de Jerusalém, né, uma igreja judaizada, uma igreja judaica, né, a igreja mais judaica de todas as igrejas cristãs era a igreja de Jerusalém, cujo líder era Tiago, o meio-irmão de Jesus. Não era apóstolo, mas veio se converter, segundo as cartas de Paulo, após ter visto Jesus ressuscitado, né? Após a ressurreição, ele se converte, lidera a igreja de Jerusalém. Ele é que preside o concílio, o primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém, que está narrado em Atos 15, e a partir dali, os evangelhos, os primeiros livros, passam a ser escritos com os ditos, com as palavras que Jesus houvera falado. Mas os evangelhos mesmo só vêm aparecer a partir do ano 60. Começa a aparecer Marcos, que foi o primeiro, Lucas, né, Mateus e João, né? Eu não vou entrar no mérito de falar sobre os sinóticos e João, as suas diferenças, a fonte que foi a fonte usada tanto por Marcos quanto também os outros sinóticos, mas é interessante observar que a igreja ela começa a sentir a necessidade de ter o seu próprio material, ter o seu próprio livro, e o Novo Testamento começa a ser compilado. Depois vem as cartas de Paulo, 13 cartas ao todo, referenciadas a ele. A anônima aos Hebreus, as epístolas universais de Pedro, de João, e assim sucessivamente, de Judas, e finalizando com o Apocalipse. E nós estamos finalizando então o primeiro século. Os apóstolos já têm todos morrido, né? A maioria deles já estão mortos. Certo? E a partir do momento em que eles morrem, surge a necessidade então de eles escreverem ou delegarem essa tarefa a outras pessoas. Essas outras pessoas, né, foram os discípulos dos apóstolos, né, como Papias, que foi discípulo de João. Eles foram conhecidos como os pais, né? Começa a era dos apologistas com Inácio, com Justino, com Irineu, né? Tantos outros pais apostólicos que começam um trabalho de defesa, né? A palavra apologia refere-se à defesa, no grego, um estudo para poder se fazer a defesa, porque o cristianismo estava sendo atacado, primeiro pelos judeus, que foram os primeiros inimigos dos cristãos, teologicamente falando. Depois, as demais seitas, o gnosticismo, que misturava filosofia com cristianismo e negava a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, negava que Cristo tinha carne. Por isso, nos evangelhos há referência de Jesus como apresentando-se vivo, com corpo, com carne. Por isso que nas epístolas de João há tantas referências contra os gnósticos, dizendo que aquele que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, não procede de Deus, não é da parte de Deus, certo? Nós temos que outras seitas, depois que os séculos vão avançando, mais ou menos no segundo, terceiro século, vem uma seita dos chamados donatistas. Quem eram eles? Donatistas, novacianos. A igreja no norte da África começa a crescer e se proliferar, né? O evangelho começa a ser pregado no norte da África. Temos boas e grandes igrejas no norte da África. O centro da intelectualidade ficava no norte da África, em Alexandria, no Egito, né? Mas em Hipona, em Cartago, né? Um bispo chamado Donato, ele começa a se opor, né? a que a igreja receba de volta aqueles que aceitaram, que recusaram o martírio e negaram a fé para não serem mortos. Esse pessoal está voltando de novo para a igreja e Donato se opõe a isso. Entre eles, alguns líderes, alguns até candidato a papa, como Ceciliano na época, que recebeu toda a oposição de Donato, certo? E os novacianos também têm esse mesmo pensamento, têm essa mesma doutrina, têm esse mesmo ensinamento, ou seja, uma seita dentro do cristianismo que causou tanta controvérsia e tanto prejuízo, né? Na verdade, eles não foram únicos, né?
os sabelianos, os docetistas, que negavam de todas as formas as duas naturezas de Cristo e depois a Trindade também. Então a igreja se viu na necessidade de, nesse momento, definir em que ela cria. O primeiro momento era um momento de defesa da fé. No segundo momento, o momento era de definir em que cria. E aí surgiram os concílios, né? A continuação, depois desse de Jerusalém, que nós temos escrito na Bíblia, narrado em Atos 15, conforme lhes falei, né? Vieram os de Niceia, Constantinopla, Cartago e assim por diante, né? A maioria das igrejas protestantes aceitam os primeiros 5 concílios como verdade. A partir daí, a igreja começa a desviar-se, né? Definiu-se o dogma da Trindade, o dogma das duas naturezas na pessoa de Cristo, e tudo isso é crido, tudo isso é colocado como universal, né? Muito embora Ário, que era um bispo do norte da África também, levou a controvérsia, levou alguns bispos, né? E criou uma controvérsia em Niceia, no concílio de Niceia, mas acabou perdendo o debate e sendo condenado como herege, de natureza que a igreja cristã passou a crer e ter como forma ortodoxa de ensinamento a doutrina da Trindade, certo? Aonde nos diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, existem 3 pessoas num só Deus, iguais em eternidade, essência, poder, certo? Em todos os atributos, mas são 3 pessoas diferentes em um só Deus, e a Bíblia, né, ela tem referências sobejas sobre isso. Inclusive o batismo, ele é trinitariano, já que ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Então, Donato espalhou essa heresia, depois ele foi condenado como herege, né? A igreja se viu nessa necessidade de definir em que cria e acabou recebendo as pessoas que tinham anteriormente negado a fé numa das muitas perseguições feitas aos cristãos nessa época, 303, perseguição sob Diocleciano, imperador de Roma, né? E agora, nesse momento de paz, a igreja recebe essas pessoas e condena Donato e a sua seita herética como, né, uma das heresias. Outra heresia terrível foi a do montanismo, né? O montanismo era uma espécie de seita dentro do cristianismo que enfatizava muito os dons espirituais, assim como o pentecostalismo faz. No entanto, havia muito mais exagero do que aquilo que os pentecostais fazem, mas a nota que trago em relação a isso é que depois que Montano criou a sua heresia, a igreja acabou se fechando completamente para o Espírito Santo. E aí não se houve mais manifestações espirituais. Isso só vai ocorrer depois, já no século XX, né? Em 1906, se eu não me engano, com o movimento da Rua Azusa. Muito embora nós temos alguns eventos na época do avivamento metodista wesleyano na Inglaterra, mas efetivamente somente depois do avivamento na Rua Azusa, certo? Com William Seymour. Montano é condenado, a igreja começa a crescer, começa a se espalhar, mas começa a haver uma época de cismas dentro da igreja. E o primeiro cisma da igreja ocorreu no ano 1054, quando a igreja oriental, ortodoxa oriental, separou-se da igreja ocidental, a igreja romana, né? Por isso que nós temos hoje no mundo 2 igrejas católicas, uma igreja católica romana, que é a do Ocidente, e outra sua descendente, que é a igreja ortodoxa, que é muito forte na Grécia, é muito forte no Egito, é muito forte na Rússia, no Oriente, né? Uma igreja muito forte e que difere do catolicismo. Naquela época diferiu em relação à questão do filioque, ou seja, a proveniência, de onde é que vinha o Espírito Santo, se vinha do Pai ou se vinha do Filho. Então um acreditava que vinha do Pai e outro acreditava que vinha do Filho. Mas isso na verdade foi apenas um pretexto para oficializar a separação, o cisma entre essas 2 igrejas, porque elas tinham líderes diferentes e separados, eles tinham culturas diferentes,
certo? Embora abrangesse vários países. A sede estava em Constantinopla, a outra sede estava em Roma. E Constantinopla não queria se submeter a Roma sob nenhuma hipótese. De natureza que temos no papado romano a causa da separação entre Ocidente e Oriente. E, posteriormente, também foi a causa da separação da Igreja Protestante, fundada por Martinho Lutero, e depois levada a efeito por Zwinglio, Calvino e outros reformadores, Knox na Escócia, certo? Na época da Reforma, onde se criou a doutrina reformada do Tulip, os 5 pontos fundamentais, né? Em relação à salvação e em relação a Deus. Mas a Reforma veio, e veio também com essa tônica de que não se aceitava o papado. Então a briga era por causa do papado, certo? Roma permanece de um lado, a Igreja Ortodoxa do outro e o protestantismo do outro. O protestantismo, embora sendo muito sectário, porque depois subdividiu-se em diversas igrejas, como temos até hoje, certo? A época do avivamento wesleyano na Inglaterra, ela é marcada pela figura de John Wesley e o seu Clube Santo. Clube Santo, como eles eram conhecidos, né? Visto que viviam para buscar uma vida de santidade diante da presença de Deus. Então eram severos jejuns, era uma severa disciplina com a oração, e isso resultou para eles em muitos frutos. E acabou trazendo leigos e pregadores leigos para dentro desse movimento. Posteriormente veio a se formar as sociedades metodistas, que se espalharam por todo o território inglês, todo o território britânico. Depois foi plantado ainda nas colônias britânicas, quando os Estados Unidos ainda eram uma colônia da Inglaterra, certo? Mas o papel maior de grande organizador e líder desse movimento deve-se a John Wesley, né? Ele foi o grande cabeça e organizador desse movimento. George Whitefield foi o maior pregador entre eles. Charles Wesley, o compositor de hinos sacros que ainda são cantados na Inglaterra, né? Mas o George Whitefield foi o maior expoente, o maior pregador. Ninguém tinha a eloquência e o poder de George Whitefield pregando ao ar livre. Ele foi quem introduziu a pregação ao ar livre. Quando as igrejas, principalmente a igreja anglicana da Inglaterra, a qual eles pertenciam, lhes fechou as portas, eles foram para os campos, eles foram para as ruas, para proclamar Jesus àqueles que estavam distanciados, separados e negligenciados pela igreja. Negligenciados pela igreja, certo? Ainda sobre esse assunto, né, isso trouxe um avivamento enorme em termos de salvação de almas para a Inglaterra e a criação da Igreja Metodista. Houve outros grandes nomes no avivamento, como Rowland Hill, Adam Clarke, todos nomes metodistas que tanto deram forma ao movimento depois de Wesley e foram contemporâneos dele também, pregando a palavra de salvação como pregadores leigos, tá certo? No século XVIII começa então a Idade da Razão, quando um movimento advindo ainda do iluminismo antigo, o iluminismo vem gerar o pensamento da Reforma Protestante, mas depois volta-se contra ela, visto que com Emmanuel Kant, Schleiermacher, as pessoas começam a racionalizar sobre a fé cristã, e aí começa-se a criar determinadas filosofias com o objetivo de tirar os dogmas da igreja, para tornar a pregação da palavra de Deus, né, mais palatável, mais aceitável às pessoas que não conheciam o Evangelho e eram alvos da pregação, né? Ensinos como a ressurreição, nascimento virginal, segunda vinda, né? Doutrinas capitais como a Trindade, sobre Jesus ser Deus, todas elas estavam sendo negadas ou negligenciadas por esse movimento, por esses ensinadores, professores, pregadores, que logo depois começou a ser conhecido como movimento liberal, né? A teologia liberal. A teologia liberal permanece, né, forte, adentra-se ao século XX, ainda solapando e destruindo
os pressupostos daquele ramo conservador da igreja que ficou conhecido como fundamentalismo, a defender a fé, né? Começa a defender a fé de uma maneira que eles preparam um livro chamado Os Fundamentos, que é lançado por R.A. Torre e uma turma de escritores e teólogos fundamentalistas, justamente para dar uma resposta àquilo que o fundamentalismo estava apresentando, pois eles estavam rasgando a palavra de Deus e destruindo as doutrinas e dogmas que a igreja tanto lutou para erguer e defender. Bem, ninguém teve tanto sucesso, né? O fundamentalismo não foi tão eficaz em explicar ou deter a influência Então, como eu dizia, o fundamentalismo não teve o sucesso em deter os ensinamentos dos liberais. Então, o que é que eles fizeram? Eles acabaram por lançar, como eu disse, o manifesto, que na verdade é um livro com todas as doutrinas cristãs e as refutações, numa obra chamada Fundamentos, certo? Mas ninguém teve tanto sucesso quanto um teólogo espetacular, que também sou apaixonado por ele, chamado Karl Barth, em fazer isso. Karl Barth é o líder do movimento que ficou conhecido como neo-ortodoxia. Ele, ex-aluno de Adolf Harnack, um dos fundamentalistas europeus. Karl Barth, ele nasce na Suíça, é suíço de nascimento, pastoreia a igreja ainda 10 anos numa cidade suíça chamada Sanfield. Depois ele vai para a Alemanha, né, estudar teologia e também ser professor de teologia, onde se destaca principalmente no lançamento de obras, porque foi um dos que mais escreveu. E ele escreveu um comentário chamado De Römerbrief, que significa carta ou epístola aos romanos, onde ele, usando o existencialismo de Kierkegaard, né, o grande teólogo, se eu não me engano era finlandês, ele acaba por solapar e destruir parte do argumento que a teologia liberal havia imposto nas universidades, nas igrejas, principalmente na Europa, tá? E Karl Barth, com esse livro existencialista, mas ele traz de volta, né, a palavra de Deus como fundamento da revelação cristã, coisa que estava sendo negada, e ele demonstra por quê, principalmente no seu livro A Carta aos Romanos. Então, esse movimento, que depois teve Niebuhr com seu irmão, né? Teve os dois irmãos Niebuhr, o próprio Paul Tillich, né? Que fizeram parte desse movimento. Eles foram uma resposta ao fundamentalismo. Então, eles não se classificam, uma resposta, melhor dizendo, à teologia liberal. Então, eles não se classificavam na teologia liberal, porque eram opostos a eles, mas eles também não eram fundamentalistas. Então, acabaram influenciando também o fundamentalismo, de tão poderosa que foi a teologia, a forma de fazer teologia deles, calcada na palavra de Deus e com uma exegese espetacular. Tá certo? O século XX permanece, né? O próprio Bultmann, que é um outro nome, mais liberal, ele faz os seus estudos de Novo Testamento e ele escreve a teologia do mitologismo, né, ou demitologia, aonde ele tenta desmitologizar o Novo Testamento, negando a existência de milagres no trabalho feito por Jesus e seus apóstolos, e ele é atacado veementemente por Barth, né? Muito embora nós respeitamos o trabalho de Bultmann, ele é muito citado, Bornemann e tantos outros, são muito citados, porque contribuíram de forma muito grande para que o Novo Testamento pudesse ser conhecido em estudos teológicos, né? Mas o resumo disto é que eles não foram felizes nas suas colocações e não são aceitos como ensinamento ortodoxo ou ensinamento para seminário. É importante conhecer,
saber que existiram e se aproveitar dos estudos que eles deixaram, mas não aceitar o seu ensinamento por completo. Assim como a neo-ortodoxia, né? Eu me aproveito dos ensinamentos que eles deixaram, principalmente Barth, de quem eu sou fã pela beleza da exegese, mas nós não aceitamos certos pressupostos porque ainda somos fundamentalistas e assim queremos permanecer. Tá certo? Então a igreja permanece na sua marcha, ainda hoje em nossos dias, né? E aguarda a vinda de Jesus Cristo. Esse foi um breve resumo de história da igreja. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, poste aí, né, no canal do vídeo. Nós vamos postá-lo no YouTube, vamos postá-lo no Vimeo também. E você que não é aluno ainda do CETEP, né, o Seminário Teológico de Pernambuco, nós estamos com vagas abertas, certo? Para os cursos de teologia em 3 níveis, né, o básico, o médio e o bacharelado ou o curso avançado em teologia, tá certo? Nos contate, fale conosco, acesse a nossa página aí no Facebook do CETEP. Nós temos um grupo também lá no CETEP, um grupo que você pode participar, tem muitos vídeos legais lá. Temos ainda um blog chamado Teologia, a Rainha das Ciências, blogspot.com, certo? Teologia, a Rainha das Ciências, tudo junto, .blogspot.com, você pode acessar também. E temos um perfil pessoal no Facebook, que é Adilson Benevides. Procure lá, tá bom? Nós esperamos o seu contato, faça teologia conosco e seja abençoado. Você que é nosso aluno, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?